Uma pauta que a gente não pode deixar passar é sobre reformulação e no sentido de fechamento de ciclo, Paulo. A gente vê e a gente discute isso muito aqui no portal, que o Grêmio demorou a fazer uma renovação daquele grupo vencedor. Eu queria a sua opinião sobre isso, não necessariamente especificamente sobre isso, mas com a sua experiência toda no futebol, qual foi a tua impressão sobre esse cenário todo e se realmente teve ali um atraso na renovação desse ciclo vitorioso de jogadores? Olha, quem fica de fora quem trabalha no futebol tem que respeitar quem está dentro do vestiário. Quem fica de fora, às vezes, tem soluções fáceis de serem feitas que às vezes elas não são fáceis, entendeu? Elas são difíceis, mas evidentemente que tudo nos leva a crer, e vocês estão fazendo uma pergunta que é o que todo mundo fala. Em primeiro lugar, na minha opinião, com todo o respeito às pessoas que estiveram no Grêmio nos últimos 3, 4 anos, comandando o futebol do Grêmio, são pessoas sérias, são pessoas corretas. Depois que o Dr. Praz saiu, que o Dr. Praz é um homem do futebol, é um homem que trabalhou no futebol, trabalhou no Grêmio em 84, em 85, é da velha guarda, né? Depois, quando o Grêmio estava numa situação difícil, ele substituiu também na administração do presidente Luiz Carlos Silveira Martins, do presidente Cacalo, em 98. O Marcos Hermann era o vice de futebol em 98. O Grêmio estava no caminho da Série B e o Cacalo só que o Cacalo trocou com 10, 12 rodadas, não esperou, tomou a decisão e trocou, e o Marcos Hermann era amigo do Cacalo, o diretor de futebol era o Duda Kreff, e o Cacalo trocou e trouxe, na época, uma pessoa que não era do grupo político do Cacalo, né, que era o Dr. Praz, e junto com o Saul Betchevski, e junto com o seu Rudimir Armin Petri, né, contrataram o Celso Roth de treinador, e o Grêmio saiu de uma situação de zona do rebaixamento e classificou, porque naquele tempo o modelo do Campeonato Brasileiro era um modelo diferente do atual, não era pontos corridos, classificava 8 equipes, o primeiro jogava contra o oitavo, o segundo o sétimo, terceiro o sexto e o quarto contra o quinto, e tinha os mata-matas, né? E o Grêmio foi muito bem. O Grêmio perdeu o primeiro jogo em Porto Alegre para o Corinthians por 1-0, gol do Rincon, e ganhou no segundo jogo, gol do Clóvis e do Itaqui, 2-0, lá, e depois perdeu o terceiro jogo com gol do Edilson, mas foram 3 jogos muito disputados, né? Então, aí veio, depois que o Dr. Praz saiu, que é um homem do futebol, fiz essa pequena história, o Dr. Praz, que já tinha sido vice-presidente de futebol no Grêmio, nesses alguns momentos da história do clube, depois que o Dr. Praz saiu, todos que vieram trabalhar no futebol do Grêmio eram neófitos no futebol. Neófitos. O Grêmio, depois do Dr. Praz, agora tem uma pessoa que faz 60 dias ou 90 dias, eu não sei precisar bem o tempo que o Denis Abraão está no futebol do Grêmio. Agora o Grêmio tem uma pessoa de futebol, mas que não é salvador da pátria, porque as contratações, algumas equivocadas, o Grêmio gastou muito, não sou eu que estou dizendo, saiu nos jornais, aí depois da reunião, que o Grêmio gastou 600 milhões em contratações, ou o Grêmio vendeu 600 milhões de jogadores, Arthur,
PP, Everton, Cebolinha, né? Eles, por sinal, jogadores, né? Alguns até que nós tivemos participação em deixar no Grêmio, como Everton, Cebolinha, como o Arthur, né? Porque não fui eu era o dirigente do futebol, mas quem o descobriu foi o Francesco Barletta, foi o Marco Biasotto, porque dirigente não faz nada sozinho, dirigente tem que ter uma equipe de trabalho. Não existe o eu no futebol. No futebol existe o nós, um grupo que trabalha, né? E a gente sendo bem assessorado, a gente consegue as coisas. E o Grêmio, nesse período, teve muitas pessoas, e até em função que o presidente, em função do título da Copa do Brasil e o título da Libertadores da América, e vocês que são torcedores, e as pessoas que torcem para o Grêmio, os sócios do Grêmio, aquilo ali foi um momento de êxtase. Por quê? Porque o Grêmio estava carente de títulos. O Grêmio, quando o Grêmio caiu, é um processo. O adversário está pagando esse processo da queda de 16. Não pensa que é fácil, quem assume o clube vai resolver com um toque de mágica, tem uma varinha, tem um condão que vai resolver o clube. Não é assim, existe um processo, existe a dívida, existe a má gestão, então você tem que começar a arrumar, a acertar para ver, né? E o Grêmio pagou esse preço. Ô, né? Paulo, então deixa eu te interromper só nesse ponto, porque eu quero falar o seguinte contigo. Como é que um grupo, tu diz que ninguém faz nada no futebol sozinho, tá? Mas então como é que um dirigente, um grupo de dirigentes que tem assessores, que tem muita gente que trabalha nisso, como é que um grupo de dirigentes chega e faz um contrato de 5 anos com um jogador, por exemplo? Como é que chega e diz assim, se é um jovem, ok, na categoria de base tu faz um contrato mais longo e tal, mas eu quero trazer, por exemplo, vamos trazer o Kleber Gladiador. O Kleber Gladiador, quando veio pro Grêmio, ele teve um contrato extenso, né? O Grêmio esteve pagando o Kleber Gladiador até pouco tempo, tá? Como é que chega num consenso para dizer, não, nós vamos oferecer um contrato de 5 anos pro Kleber Gladiador? Por quê? Porque você é a lei. Você tem a lei. Se você contrata um jogador por 2 anos e o jogador no primeiro ano estoura e vai bem, você fica na iminência de perdê-lo. Por quê? Porque a lei é clara. Ele pode assinar um pré-contrato 6 meses antes e, se ele é um jogador que é cobiçado por clube lá fora, ele não renova o contrato. Então, a lei foi madrasta, a Lei Pelé foi madrasta para os clubes nessa situação, porque você fica refém. Se você faz um contrato curto, o jogador estoura e você perde o jogador, aí você é incompetente. Se Mas você 5 faz anos? Mas é o que a lei Outra coisa, o Kleber Gladiador, vocês têm que entrevistar o Paulo César Verardi, que era do marketing do Grêmio, quando chegou o Kleber Gladiador no Grêmio. Ele é o gladiador da arena, né? Ele foi 20 mil sócios entraram no Grêmio naquele período. Não sou eu que digo, quem diz é o Paulo César Verardi, que era o homem do marketing. Faz um cálculo, R$50, R$30 a mensalidade social. A quantidade de camisa. Outra coisa, no primeiro ano o Kleber fez 16 gols. No segundo ano, teve a fratura no jogo contra o Cruzeiro, no campo do Novo Hamburgo. Correto? Correto. E aí fez três cirurgias no Grêmio. 3 cirurgias. Correto. Tá? E aí veio um treinador que não queria o jogador, e o Grêmio aceitou. Entendeu? Não, Paulo, mas o que eu quero saber é o seguinte: como é que se chega no consenso de 5 anos? Porque, às vezes,
Porque naquela época o Flamengo queria, o Corinthians queria e ele tinha uma proposta para ir para o Flamengo por 5 anos. Não, ok, eu só queria entender isso, exatamente isso. Ele tinha uma proposta do Corinthians por 5 anos. Por que o Grêmio fez um contrato com o Tardelli por 3 anos? Não dá para criticar o Grêmio. É porque, de certo, o Atlético Mineiro, eu não estava no Grêmio, mas de certo o Atlético Mineiro, a prova está que quando o Tardelli do processo de convencimento, Grêmio, né, Paulo? Ele foi para o Atlético Mineiro, entendeu? Às vezes o dirigente tem que fazer um contrato porque o Grêmio, naquela ocasião, estava com a sua autoestima baixa e inaugurar a sua arena. O Grêmio não tinha no mercado o jogador de impacto. Aquilo ali, o próprio torcedor, a autoestima do torcedor mexeu com a autoestima do torcedor. Por quê? Porque trouxe o Kleber, contratou o Marcelo Moreno e começou a fazer uma equipe. Depois trouxe o Elano, trouxe o Zé Roberto. O Vargas. Então, Não. O Vargas. Não, estou falando 2012. Ah, tá, desculpa. 2012. Trouxe o Zé Roberto, Elano, Kleber e Marcelo Moreno. Aí mudou a diretoria em 2013. Aí, uma nova ideia, um novo pensamento. O Grêmio trouxe o Barcos e deu 6 jogadores e mais 10 milhões para o Palmeiras, pelo Barcos, porque queria o Barcos, entendeu? Aí o treinador não queria mais o Kleber. Aí o Grêmio, em vez de negociar o Kleber, colocar num outro clube, afastou o Kleber e, pela lei, o procurador do jogador entrou na justiça. E por quê? Porque a condução foi mal feita. Não pode afastar jogador. É da lei. Você tem que ter a habilidade de tirar o jogador, trocar. O que está acontecendo com o Grêmio agora? O Grêmio tem um jogador, o Grêmio afastou o Douglas Costa, o Grêmio não quer mais o Douglas Costa. Vocês sabem, todo mundo sabe que o Douglas Costa, o Grêmio não quer mais o Douglas Costa, porque o Douglas Costa não tem qualidade, não tem muita qualidade, mas o Grêmio não quer mais o Douglas Costa, porque o salário ficou incompatível com o que o Grêmio vai ter de remuneração. O Grêmio deve ter perdido de cota de TV por baixo 100 milhões. E vai perder. E quantos sócios o Grêmio perdeu? Quantos sócios? Agora vai ter que fazer campanha de sócio, para o sócio retornar, porque é importante o sócio, nesse momento, estar do lado da equipe, para ajudar, para tirar o Grêmio desse inferno que é a Série B, que é a segunda divisão, entendeu? Porque isso aí diminui a autoestima, diminui patrocínio, alguns jogadores, uns querem, outros não querem jogar em Série B. Então, essa é uma situação. Agora, é difícil. Quando o jogador dá certo, o contrato longo está ótimo. Quando não dá certo, dá errado. Mas, às vezes não acontece isso por assim, como é que eu vou te dizer assim, qualidade técnica. Às vezes tem um treinador que gosta do estilo de jogo, tem outro treinador que gosta, por exemplo, o Renato gostava do Tardelli. O Tardelli foi para o Atlético Mineiro. Quando chegou no final do contrato do Atlético, o Cuca não deixou renovar, porque o Cuca tinha um outro espírito de jogo. O Carille indicou o Tardelli para o Santos, ele está no Santos. Então, é uma situação de futebol, entendeu? É do futebol.